3709 e os Chico, estamos nos nossos estúdios com o líder comunitário do povoado de Narandiba, nossa querida Alagoinhas, o Andro Gonçalves, né? Vamos saber como é que está a situação de Narandiba, o Andro que nos pediu aqui um espaço para falar sobre o povoado, e a gente dando atenção a toda a Alagoinha, seja sede, seja distrito, seja povoado, enfim, nós queremos ouvir todo mundo. Bom dia, Andro. Bom dia, meu querido Caio, bom dia, Chico, José Gomes. Aqui eu quero saudar o amigo Luciano, o Renato, que está ali na técnica. Quero saudar a cidade de Alagoinhas, a população de Narandiba. Mas antes de eu entrar na questão de Narandiba, eu quero saudar a minha cidade e dizer a você, meu amigo, minha amiga, que está com algum problema. Confia no Senhor Jesus, você que amanheceu hoje desanimado, por muitas das vezes faltar a saúde, o pão na mesa, o trabalho. Confia em Jesus, que Ele é o nosso mestre. E com certeza, portas positivas serão abertas em sua vida, meu querido e minha querida. Que Deus te abençoe. Meu querido, o motivo de eu estar aqui hoje é para falar sobre Narandiba, pedir o apoio do nosso prefeito, pedir o apoio dos políticos. Narandiba está abandonada. Narandiba está esquecida, o mato tomando conta, a lama tomando conta. A gente tem sérias dificuldades hoje em nossa comunidade, mas a dificuldade maior é as nossas estradas. Quando chove é muita lama, quando está no verão é muita poeira e a nossa população está sofrendo com isso. E parece até, Caio e Luciano e meu amigo Renato, que Narandiba não pertence a Alagoinhas. Parece que Narandiba não pertence a Alagoinhas, porque não acontece nada de positivo por parte do governo em nossa comunidade. A população de Narandiba está sofrendo. Deixa eu te falar um negócio para vocês compreenderem o tamanho do nosso sofrimento. Quando se iniciou o processo de licitação para o transporte coletivo em nossa cidade, a comunidade de Narandiba ficou fora da lista da licitação para o transporte. Nós ficamos fora. E Narandiba, pelo incrível que pareça, é uma comunidade que vai IPTU. É uma comunidade que vai IPTU. Então a gente fez uma indagação para a prefeitura SMTT. Como é que Narandiba, para a prefeitura, é uma área urbana que vai o carneiro IPTU todos os anos? Inclusive tem pessoas em Narandiba que é processada a pagar o IPTU via justiça, está na dívida ativa do município, já foram acionadas pela justiça para pagar o IPTU, mas quando chega a questão da licitação, Narandiba não entra nessa questão da licitação, porque é zona rural. Então, para pagar o IPTU é uma zona urbana, mas para o transporte é uma zona rural. Isso é fala da gestão da SMTT em relação a Narandiba. Hoje, nós temos um serviço terceirizado, pagando aí R$4 a passagem. Existe uma expectativa de que a passagem vá para R$5, e a gente vem sofrendo com isso, porque na licitação, o que parecia que ia dar certo para Narandiba trouxe prejuízo. Hoje, Narandiba não tem ônibus dia de domingo. Então, Narandiba não tem ônibus dia de domingo. Então, a gente fica muito triste que a gente não vê o avanço da gestão Joaquim Neto para Narandiba. Narandiba tem 15 anos que não tem dentista. 15 anos que não tem dentista. Então, a gente fica muito triste porque quando chega a cobrança do IPTU, a nossa população é obrigada a pagar o IPTU, mas na hora da licitação do transporte, Narandiba ficou fora porque membros da SMTT disse a mim: Narandiba, para a questão tributária, é urbana, mas para a questão do transporte, Narandiba se enquadra no perfil de zona rural. Então isso nos entristece ver o tratamento dessa gestão com a comunidade de Narandiba. É muito triste. A gente não vê. O prefeito toma empréstimos e mais empréstimos para pavimentar ruas em nossa cidade, mas Narandiba continua na lama. Narandiba continua sucateada. E a gente diversas vezes estive aqui, já falei com o nosso amigo Luciano, vocês reproduziram várias pendências da nossa comunidade, e o governo se faz de cego e surdo, não resolve o problema de Narandiba. Preocupa esse período, há 15 anos sem dentista,
Quer dizer, desde, você bota aí 2012, menos 5, 2008, é isso? 2007, desde 2007, que a comunidade de Narandiba não tem um dentista. 2007. Quer dizer, quem já tinha problema dentário já perdeu os dentes todos, né? 2007 Isso para cá. isso é Né? fato. De Joséildo para cá, não tem um, rapaz, dentista. Não tem não. Não tem não. Aí fica difícil, né? O Joaquim é médico e recai sobre ele uma responsabilidade, eu acho que dobrada, e ele tem que ter consciência disso. E nós falamos isso aqui, Chico, quando ele se reelegeu, que ele podia errar em tudo, mas a saúde tinha que ser prioridade do Joaquim. E ele confirmou, ele disse, cara, eu não vou cometer os mesmos erros que eu cometi na primeira gestão, inclusive colocou a culpa em algumas alianças que ele fez, né, o tal do container, aquela coisa toda, mas o container foi embora e os problemas continuam, né? Então a gente fica se perguntando por que Narandiba sofre com isso. A questão do transporte coletivo, nós temos batido muito isso aqui, Andro, e para minha tristeza, não só o governo municipal é omisso, mas a Câmara de Vereadores nos entristece a cada dia com a falta de discernimento sobre os problemas da cidade. O caso da SMTT é caso de CPI. O caso da SMTT é caso para CPI, para investigação. Como é que uma Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, que tem uma arrecadação própria de emplacamento, de zona azul, de multa, não tem dinheiro nem para pintar uma faixa de pedestre, que está financiando os empresários. São as escolas que estão financiando as faixas de pedestre da frente ali do Dínamo, né, na frente das escolas. Quem está financiando são os empresários. Isso foi dito aqui no programa pelo próprio superintendente, confirmando. Que está aí feito um louco buscando recursos. Outro dia eu estava lá no Detran para ver se achava alguma coisa para botar para a SMTT, porque não tem dinheiro para investir na cidade. E não tem um vereador com coragem, com aquilo roxo, como dizia o ex-presidente Collor, para poder falar isso na Câmara. Tudo com o rabo preso. Tudo com o rabo preso. Não tem um com coragem para levantar a CPI da SMTT. Eu estou desafiando aqui no ar. Qual vai ser o vereador que vai levantar essa discussão aí da CPI da SMTT? Não tem coragem. Enquanto isso, o povo paga o pato. Por quê? É preciso subsídio no transporte público. Sem subsídio, o diesel a R$7, a tendência é o sistema parar. E olha que o sistema está ruim. O sistema está ruim. Mas pior que o sistema ruim é o não sistema de transporte. Aí que vai ser pior. E tem uma questão, Chico. Narandiba é conhecida pelos restaurantes que tem lá. Muita gente, final de semana, frequentava e ainda frequenta Narandiba. E a falta de um transporte regular para Narandiba atrapalha, inclusive, a atividade econômica. Num período de pandemia, de queda de renda, quer dizer, é uma falta de planejamento, de interesse, né, de conveniência política, ninguém está ligando para nada, Chico. Meu amigo Caio, uma questão que você falou relacionada ao transporte, o que nos preocupa é que existe uma reunião, existe falas e reuniões discutindo essa questão do subsídio para o transporte aqui de Alagoinhas. Mas fontes estão se dizendo por aí que esse subsídio só vai ser aplicado para a zona urbana e não se aplica para a zona rural. Inclusive, existe uma possibilidade muito grande do empresário que roda lá em Narandiba tirar o transporte de Narandiba e das comunidades que ele atende por conta disso, porque a prefeitura só quer dar o subsídio para as áreas urbanas, não quer dar para as áreas que ele considera rural. E pelo incrível que pareça, Narandiba paga, a comunidade paga o IPTU, mas para a SMTT, Narandiba entra como zona rural. Então, veja a questão, a falta de organização desta gestão. E de todas que assim passaram, porque assim, como é que Narandiba entra no IPTU, a de Paulo César foi a mesma coisa, a de Joaquim está sendo a mesma situação, como é que uma comunidade paga IPTU, mas para o transporte é ligado à área rural? Isso não existe. Quer ver uma outra coisa que precisa quando você fala em CPI,
precisa ser investigado. O ex-vereador João Henrique, ao meu pedido, no ano de 2019, destinou uma emenda de 90 mil reais, aquelas emendas que os vereadores indicam, destinou essa emenda para Narandiba, no valor de 90 mil, para que fosse colocado o consultório odontológico no posto de saúde, para se construir uma sala de vacina, porque a sala de vacina está hoje na sala odontológica, porque não tinha espaço, porque quem reformou o posto esqueceu de fazer a sala de triagem ficou a vacina, então teria que fazer a triagem do povo no corredor. Então, como tinha essa sala vaga que é do dentista, se colocou a sala de vacina. Então, essa emenda de 90 mil era para se construir mais uma sala, montar o consultório odontológico e comprar um veículo para que ficasse à disposição da comunidade. E até hoje, nenhum real dessa emenda foi implantado. Aí a gente vê qual é o segredo, que as contas do prefeito Joaquim são aprovadas e essas emendas destinadas não são implantadas aonde foi de fato indicado. Eu queria saber qual é a resolução, como é que eles conseguem aprovar uma conta dessa. Porque não tem fiscalização. Como é que o vereador, a casa legislativa... Mas veja bem, aí tem uma questão técnica. Veja bem, a abertura de orçamento não necessariamente, né, se confunde com a execução, né, do orçamento. A abertura é uma promessa, né? Falta ver se tem espaço fiscal para poder efetivar. A questão das emendas, ela tem muitas emendas atrasadas, diga-se de passagem. Isso não necessariamente, né, quer dizer que está se desviando dinheiro das emendas. O que não está havendo é a execução das emendas. Isso não é só com a Prefeitura de Alagoinhas, não. É geral. O governo do Estado, inclusive o Marco Prisco, falou aqui no programa. Tem emendas dele, né, que não são executadas, elas da oposição, que o governador Rui Costa não executa. E olha que são emendas impositivas. Né? É uma situação que deve ser realmente consertada, né, sanada, mas isso não necessariamente tem a ver com o desvio de verba ou questão de ilícito do ponto de desvio de recursos públicos. Mas há aí um crime, de certa forma, um crime moral, justamente, né, que seria você não executar uma emenda que é para o benefício do povo e que está na lei, né? É o direito do deputado, é direito do vereador destinar, né, para a sua base ou para onde quer que seja a sua emenda parlamentar, a abertura de orçamento. Ah, pois, meu amigo. Mas tá então, explícito. a nossa comunidade está sofrendo muito, 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 muito. Infelizmente, ela vem sofrendo há muito tempo com o esquecimento dos gestores. Foi assim na gestão do ex-prefeito, está sendo nessa questão do atual gestor. E a nossa população sofre a cada dia. Narandiba tem passado dificuldades por conta, principalmente os donos de restaurante mesmo, está sofrendo muito, a estrada esburacada. A comunidade precisa contar com esse apoio da gestão para poder estar gerando emprego para a nossa população, que infelizmente a gestão fechou os olhos para Narandiba. A Narandiba está abandonada. E quando a gente pede aqui a intervenção e o apoio da Câmara de Vereadores nesse sentido, como é que... Porque, de qualquer forma, deixa também os vereadores sem credibilidade. Está se aproximando agora um ano eleitoral. Será que só vão lembrar da nossa comunidade nas vésperas das eleições? É muito difícil, meu amigo, o que nós estamos passando em Narandiba. E Joaquim, que é muito amigo da gente, inclusive ia lá em casa, conversava com a gente, que é meu amigo. Infelizmente, eu não tenho facilidade mais em falar com Joaquim depois que Joaquim se elegeu. Eu não faço conchavo político com ninguém, estou sempre à disposição da comunidade, sempre buscando melhoria para a nossa população. Talvez por eu não gostar de estar com o político debaixo do braço, é que Narandiba é tão esquecida, porque eu acho que a democracia ela tem que ser livre. A gente tem que ser livre para escolher quem votar, a população também. Eu acho que pelo fato de eu não andar com nenhum político debaixo do braço, eu acho que eles esquecem Narandiba nesse sentido. E tem que lembrar... Mas a população não pode pagar por uma Verdade. situação pessoal, como se tiver, né? Eu acho que não tem. É uma questão mesmo de falta. Até E porque hoje, várias assim, outras áreas de Alagoas também estão precisando de ajuda. Chico, lembrando que a cidade inteira rapaz, passa olha por aí, Narandiba. Chico, você tem um problema que vem desde o governo Paulo, quer dizer, desde o governo de José Ildo, a questão Verdade. da falta de dentista, desde a época de José Ildo. 2007 era José Ildo. Tem aí PT, PDT, DEM, agora União Brasil, Joaquim. Quando eu falo aqui, Chico, que o problema de Alagoinhas é a classe política, aí o Radiovaldo não gosta, diz que a gente está trabalhando contra
né, a política, que isso faz o mal para o Brasil, mas olha o povo aí falando. Há 15 anos sem tem posto de saúde, sem dentista lá na Narandiba, sem dentista. Tem uma emenda para ser executada, não se executa. É uma situação de classe política. A gente está desmoralizado. A Câmara de Vereadores, pelo mesmo caminho, desmoralizada, Chico. Olha, Caio, eu acho que isso se dá porque alguns políticos não conhecem Narandiba. Eu conheci Narandiba. Eu participei da vida de Narandiba. Eu sei como funciona aquilo. Gosto muitíssimo de Narandiba e aprendi a gostar através de Tonho Dinês, que foi quem me levou a Narandiba. Lá eu conheci a Dalício. Ali eu comia diversas vezes no restaurante de Adalício. E foram eles mesmos, os moradores, que me apontaram as deficiências do local. Ali nós recuperamos o colégio, que fica junto da igreja, e ajudamos a recuperar a própria igreja. Defronte o posto médico, nós recuperamos o posto médico também. Por quê? Porque eu andava em Narandiba, porque eu conversava com o pessoal de Narandiba, eu sentia as dificuldades. De Narandiba, eu consegui chegar até o Estevão também, porque são próximos e uma coisa puxa a outra. Então, o prefeito precisa andar nos lugares e ter vontade, principalmente política, de fazer as coisas. Narandiba, muito do que fiz, eu fui ajudado pela própria população de Narandiba, que me apresentava soluções, né? Tonho Dinês, que era um mestre de obra, nem todo mundo conheceu, mas tinha uma propriedade em Narandiba, ficava me puxando para ir para lá, para conhecer, para conversar. E recuperei também a estação ferroviária, e ajudei a recuperar, na época, para a gente colocar ali um posto da prefeitura. Então, se o político não conhece, não se identifica com o local, se o político vai apenas no período pré-eleitoral, se interessa tão somente pela caça dos votos e não pela caça da alma das pessoas, para conhecer, para se identificar, para fazer uma coisa por prazer, por gosto, é muito difícil. Mas o meu conselho a Joaquim é que ainda dá tempo. Conheça aquela população. Aquela é uma população extremamente amistosa, que se agarra e se dedica como poucos na cidade. Eu andei muitíssimo em Narandiba, adorava estar ali, gostava muito de Aristides, participava, tivemos momentos de deleite em Narandiba. Se você realmente se integra na Narandiba, fica difícil você sair dali. E é impossível acreditar que uma administração vá deixar um local como aquele agradabilíssimo, Caio, se acabar assim a míngua, sem que a prefeitura observe isso, porque A administração pública como um todo, né, Chico? A administração pública tem que ir já, a situação de Narandiba, para um conjunto de forças, representantes da Câmara de Vereadores, a Prefeitura, CECIM, SESEP, SMTT, ir para lá, se reunir lá com os moradores, definir o que tem que ser feito, ali já amarrar um acordo, prefeito, ó, vou enviar aqui, entendeu, uma modificação no orçamento, a gente tem que consertar aqui essa estrada, a gente tem que fazer aqui essa limpeza, vai precisar de dinheiro, vão precisar da Câmara, ali se fechar um acordo em prol da comunidade. O que não dá é aí, olha, os 3 últimos prefeitos que têm ali a sua força política dentro da Câmara, que briga, aliás, que finge que briga dentro da Câmara, né? PT, União Brasil, o grupo de Joaquim, né? Que fingem ali aquelas brigas e tal, né? Mas na hora que precisa, todo mundo se junta ali e vota Código Tributário de aba 4. Né? Mas em vez de ficar fazendo esse joguinho dentro da Câmara, pô, se une, vai para a comunidade, conversa com o povo, vê o problema do povo. E aí, Andro, você fala sobre a questão da empresa, e olha aí, ó. Quer dizer, a empresa sendo alijada do subsídio, que é a que mais sofre, porque o diesel aumenta, tem que repassar o custo para o usuário pagante. Se não remunera o transporte, não tem transporte. Como é que o povo vai chegar para o centro da cidade? Como é que o povo vai sair do centro para voltar para Narandiba? Enfim, né? Como é que não tem subsídio? Inclusive para descer a passagem.
Porque não dá para em Alagoinhas a gente ter duas tarifas. Uma tarifa do transporte público, que você tem o passe, né? O passe avulso, o passe estudantil, e não pode ser utilizado para os transportes da zona rural. Verdade. Esse sistema de integração tem que ir para a zona rural também. O morador da zona rural, ou dos povoados, inclusive Narandiba, que é zona urbana sim, tem que ter direito de usar o seu passe para ter direito às isenções, os descontos, as gratuidades que o sistema de transporte urbano também tem. Né? Que é isso? Quer dizer que são dois pesos e duas medidas? Isso não existe. A prefeitura tem que consertar isso e para se fazer tem que ter vontade, força política, convergência política, que é o que está faltando, inclusive dentro da própria base do prefeito, que muitas vezes é mais oposição ao prefeito do que a própria oposição. Andro, você pode contar com o programa sempre que você quiser, viu? Tá certo, meu amado. Eu agradeço, né, desde já pelo espaço. Eu sei que aqui a cidade de Alagoinhas me ouve. E também a cidade de Alagoinhas é testemunha, porque diversas pessoas fazem, né, os movimentos, vai em Narandiba no restaurante, os ciclistas passam por lá todos os domingos com suas bicicletas e entende também a nossa realidade. É muito triste a gente ver a situação de Narandiba, se tratando da questão do transporte, nos preocupa muito, porque a passagem hoje é R$4, existe uma possibilidade aí, foi para 5, foi R$5 a passagem, mas depois houve aí um embaraço meio malucado entre a prefeitura e o empresário, mandou baixar de volta para R$4. Parece que vai ter uma reunião hoje para discutir essa questão, se vai ter o subsídio, se não vai, se a passagem é 4, se é 5, mas existe a possibilidade de ser R$5, mas o que me preocupa é aquele que precisa ir para o médico, fazer o seu exame, a fisioterapia, 3 vezes na semana, vai ter dinheiro para pagar praticamente R$30, porque para vir para cá a gente vai gastar R$10. Então a gente se preocupa e pede aqui a Joaquim que nos ajude. Narandiba não é oposição ao prefeito, porque votou nele e acolheu ele quando passou na carreata lá, acolheu. A gente acolhe e respeita todos os políticos, mas a gente pede que ele venha ter um olhar de misericórdia para a nossa comunidade. Porque a gente precisa. A gente precisa. Narandiba não é só palanque para eleição. Ali mora gente que chora a necessidade. À noite a gente não consegue fazer uma faculdade porque não tem transporte. O transporte só é até 7 horas da noite. Narandiba não tem nem roubo de galinha. Enquanto a gente vê lugares aí mais violentos que tem ônibus até 10 da noite, Narandiba não tem. A gente não consegue estudar à noite, fazer uma faculdade, porque não tem transporte. Mas dizem que Narandiba é urbana. Desse jeito, eu fico muito triste. Porque hoje nem mais os santos quer promessa, quer voto. Porque você faz o voto, olha, me dê isso que eu lhe dou isso, pronto. O santo não faz mais promessa, faz voto. Então a gente pede ao prefeito que tenha misericórdia com a nossa comunidade, que olhe. Ali está pais e mães de famílias que passam necessidade de se locomover por falta do transporte de qualidade, que às vezes não tem o dinheiro para o pão, não tem, às vezes, o dinheiro para estar todo dia gastando, porque a passagem, a gente entende que está caro. Mas, meu amigo, nós precisamos do olhar da prefeitura para Narandiba. Narandiba é uma terra boa. E, Chico, toda a ação que o senhor desenvolveu em Narandiba, até hoje as pessoas que lhe conhecem, que conviveu contigo na gestão, fala bem, porque a sua marca ficou registrada. Hoje, se as pessoas perguntarem hoje, quem foi o melhor prefeito para Narandiba, diz, Chico Reis. Porque levou obras estruturantes. De lá para cá não tem mais. O colégio existe, a igreja existe, o posto de saúde existe. Mas foram porque existe, porque foi da época de Chico Reis. Foi dessa época que está lá. A estrutura é a mesma. Fez algumas ampliações, mas é o mesmo local. Só fizeram, algumas, porque de acordo vai surgindo a necessidade, vai se ampliando. Mas foi a marca de Chico. Então, assim, ele deixou a história. Nenhum prefeito que passou por aí, depois de Chico, fez algo novo para o Narandiba. Então, por isso que o povo ainda lembra dele. Chico, acho que você vai ter que voltar, viu, para consertar Narandiba, viu? Porque do jeito que tá, de Chico saiu em 92, a gente tá em 2022 e ninguém fala, aí, meu irmão, Chico vai ter que voltar para a prefeitura, é o jeito. Então, mas, Andro, muito obrigado pela participação, são 8 horas mais 1 minuto. Muito obrigado, o programa está à disposição de Narandiba, aliás, de toda a Lagoinha, de toda a Catu região, quiser aqui o programa para brigar pelo povo, o programa Primeira Mão está à disposição. Eu que te agradeço, meu amigo. Valeu, Andro.
Água e conselho a gente dá a quem pede e tem sede, mas se eu pudesse dar um conselho, eu daria que Chico abrisse um cursinho aí, né, para justamente dar aula de administração para esses supostos gestores, porque o que está faltando na zona rural e na zona urbana também, agora as duas já se confundem, é gestão, cara, é gestão. Não temos tempo para nada mais, mas, entretanto, amanhã